Algumas raças não passam despercebidas. Elas impõem respeito, despertam admiração e carregam uma história que fala por si. O Mastiff inglês é uma dessas raças. Majestoso, leal e protetor, ele é mais do que um cão, é um verdadeiro guardião da alma. E quando falamos em Mastiff no Brasil, é impossível não lembrar de Marcelo Assad. À frente do Zoodogs Kennel, Marcelo dedicou uma parte da vida a entender, preservar e elevar essa raça com seriedade, paixão e responsabilidade. Ele não cria apenas cães. Ele constrói legado. Nesta conversa, vamos muito além do canil. Vamos falar de propósito, de desafios, de escolhas difíceis e da relação íntima entre homem e cão, aquela que não se mede em títulos, mas em respeito, entrega e amor genuíno. Tudo isso com o apoio da Vet Growth, nossa patrocinadora, que acredita em projetos que têm alma. A Vet Growth é presença constante ao lado de criadores que buscam mais do que números, buscam impacto, buscam verdade, buscam futuro. Prepare-se para conhecer o criador, a história e a essência por trás de uma das raças mais marcantes do mundo. A entrevista começa agora. Ei, Marcelo, tudo bom? Cara, responde pra mim, pra nós, todo mundo quer saber. Por trás de você como criador, quem é você e como você começou a sua relação com os cães? Bom dia, Pablo. Olha, obrigado aí pelo convite. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por cães, desde que nasci. Não sei nem te dizer porquê. Assim, histórias de família são muitas. E eu, com 2 anos, eu só queria saber de brinquedinho que tivesse coisa com bicho, cachorro. Naquela época tinha muitas feirinhas de filhote. Aí dava pintinho, dava peixinho e eu levava para casa, e a vida sempre cercada disso. Quando ia comprar um brinquedo numa loja de brinquedo, era sempre um cachorro, alguma coisa que tivesse animais envolvidos, cavalo. Então, assim, o que norteou a minha vida inteira foi cachorro, né? E eu comecei a criar em 1982 pastor alemão e boxer. E, lógico, com a ajuda dos meus pais ainda, era garoto. E dali nunca mais eu parei. Eu fui criando essas raças, depois criei fila. E aí em 92 eu comecei com o Mastiff, crio até hoje a raça. E há 6 anos eu voltei a criar a fila também. Em que momento entrou o Mastiff na sua vida? Que momento que eu falo assim, momento histórico, né? Como eu sempre vivi cercado de enciclopédias, livros e coisas sobre Mastiff, naquela época não existia internet, né? É. Então, era livro, cães de companhia, revistas que tinham muito nas bancas e enciclopédias caninas. E, em função disso, eu via a raça e rapaz, eu não sei te explicar direito. Desde o momento que eu vi a primeira vez a foto de um mastife, e aquilo bateu em mim de uma maneira que eu acho que é de outras vidas. Eu olhei aquilo e falei, caraca, que isso? Eu quero um negócio desse, mas só que não tinha quase no Brasil. Tinham pouquíssimos. E era muito distante, era em São Paulo, a grande maioria. Eu morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio mesmo. Hoje eu moro no interior, né? Já moro no interior há muitos anos. E até que eu um dia, passando pela rua, tinha uma casa que tinha se mudado, o pessoal falava, um gringo para lá, né? E eu estava passando na calçada e, de repente, o portão foi abrindo e quando abriu, tinham 2 mastifes, um casal. E os cachorros vieram na minha direção fazendo festa. E eu abracei esse senhor, que era uma pessoa extremamente bacana. Ele veio muito preocupado, né? Com medo de eu me assustar e tal. Mas ele logo viu que... Ele sabia que os cachorros eram tranquilos com criança, porque é uma característica do mastife. Mas ele estava com medo de eu me assustar. Mas quando ele viu que eu tinha traquejo com o cachorro, né? Sabia chegar e não tinha medo. Os cachorros fazendo festa, aí ele relaxou e ele falava
português bem complexo, eu já tinha uma boa noção de inglês naquela época, ainda estava estudando, mas já tinha, e assim nós ficamos amigos. E eu passei a viver indo para lá, e tirava os cachorros, ia passear com os cachorros na rua. Eu morava na Barra da Tijuca nessa época, e nessa época era um lugar bem, quase rural. Estamos falando aí de 82, 83. E, pra você ter uma noção, no meu quarteirão, meu prédio era o único. O resto eram casas ou sítios, né? Então, assim, era muito tranquilo de passear com o cachorro na rua, ruas de terra ainda. E assim foi. Eu disse assim, eu vou criar esse negócio aí, eu vou dar um jeito de ter. Mas isso foi uma batalha aí muito longa para conseguir os primeiros, porque não tinha, né? Eram pouquíssimos. E como e quando nasceu a Zoodogs Kennel e qual é a filosofia por trás do nome e da criação? Então, o Zoodogs Kennel aconteceu da seguinte maneira. Na verdade, nessa época aí, eu tinha aberto um canil, que tinha um outro nome, onde eu criava pastor alemão e boxer. Né? Passei nessa fase pela chegada da parvovirose no Brasil, assim, dizimava os cães, matou cachorro meu adulto. Foi uma fase muito complicada. Eu muito garoto também, muito imaturo, então aquilo doía assim, de uma maneira absurda, né? E depois chegou um determinado momento em que, por uma série de questões familiares, eu parei a criação. E foi um gap aí entre 89, desculpa, 89 e 92. E em 92 é que eu voltei com os Mastifes. Ali eu fiz o Zoodogs Kennel. Eu abri um novo canil com outro nome. Porque aquele nome antigo era um nome garoto ainda, uma coisa muito uma brincadeira, né? Vamos dizer assim. Ainda não tinha uma maturidade, não tinha uma consciência de criação tão grande conforme a gente vai tendo com o passar do tempo. Nessa época, eu tinha uma empresa de importação e exportação de animais e aves exóticas. Eu importava animais para criatórios, de criatórios para alguns zoológicos. Eu tinha uma empresa chamada Interzoo, que depois, inclusive, a gente teve algumas lojas também aqui pelo Rio de Janeiro, pet shops e tudo mais. E a Interzoo era focada nessa parte de criação, reprodução, importação, exportação de animais e aves exóticas. E eu estava abrindo o canil pensando nos mastifes, e eu queria um nome que remetesse ali à história da Interzoo, né? E aí eu achei que Zoodogs era um bom nome, porque fazia a associação da parte de criação de cães à Interzoo, né? A Interzoo, por sua vez, era até o logo dela, tudo era sempre remetido muito a aves, principalmente, né? Então, foi assim. E aí, por isso, o Zoodogs surgiu com esse nome. E você tá no mercado aí há muito tempo, você está na criação há muito tempo. O que te mantém firme até hoje na criação, mesmo com esse tanto de obstáculo que teve no caminho? Muita paixão e pouquíssimo juízo. Em toda honestidade, é isso. Se você tiver um pouquinho mais de juízo e não tiver uma paixão muito grande, você não fica, não. Até porque eu nunca encarei a criação como um negócio, né? Do ponto de vista de venda. Eu nunca encarei meus cães como mercadoria, sabe? Eu sempre tive um outro conceito a esse respeito, sem crítica a quem vê dessa maneira. Eu acho que assim, é um trabalho que exige dedicação, exige cuidado, exige tempo, e como qualquer trabalho, é justo que você tenha remuneração por isso. O investimento é alto, a dor é complexa, porque dói pra caramba quando você tem as agruras da criação, dói pra caramba no bolso, é realmente muito complexo. Mas eu sempre tive muita dificuldade de olhar o filhote simplesmente como um produto a ser vendido. E até porque isso exigiria
de mim que eu não fosse tão atencioso para quem eu vou vender, né? E eu sou muito chato com isso. Assim, se eu sinto que a pessoa não tem perfil para raça, eu não vendo, sabe? Eu vou tentar direcionar ela para um outro criador que tenha uma raça que eu acho que tem mais a ver, vou sugerir. Sempre eu tento ser. Eu fiz muitos amigos ao longo da vida na sinofilia e eu sempre procurei ser muito gentil com as pessoas, porque eu entendo que, apesar de a gente ver como em tudo na vida, né, existe muita rixa entre as pessoas, né? Eu sempre vejo assim, o pessoal gosta de futebol, vai para o estádio e se espanca, sai tudo na porrada. O pessoal gosta de cachorro, fica brigando na pré-pista por causa de vaidade, de ego. É como diz a música do Renato Russo, né? Tem gente que está do lado de você, mas deveria estar do lado de lá. Eu sempre tentei não ir por esse caminho. Eu sempre achei que as pessoas que me procuram interessadas em um cachorro, elas têm já alguma coisa a ver comigo. E muitas vezes elas não têm a orientação necessária, estão indo pela compra por impulso, ou porque estão achando que, ou por vaidade, não tem uma noção exata do que é ter um cachorro, do que exige isso, da dedicação que tem. Então, eu procuro tentar conversar, e quando eu percebo que essa pessoa não tem muito o perfil da raça, eu tento sacar, já com a minha vida inteira dedicada a isso, qual é a melhor raça para aquela pessoa, e fala assim, sugiro, vai dar uma procurada. Procura fulano de tal, como eu conheço muita gente. Eu indico sempre alguém que eu considere um bom criador, vai dar uma esgrafunchada, mas chifre não é uma raça que vai te atender. Porque a pior coisa para mim é depois saber que o cachorro que eu vendi está jogado no fundo de canil, ou o cara não quis mais, deu para o cara da oficina mecânica ficar lá amarrado numa corrente. Então, assim, isso para mim é impensável acontecer, né? E, então, eu procuro caminhar nesse lado. Então, eu sempre tive muita dificuldade de encarar o cachorro como uma mercadoria, né? Eu sempre entendi aquilo ali. Se eu pudesse, eu só doava para pessoas que eu considero legais para terem. Mas, infelizmente, não dá, né? O custo é muito alto da brincadeira. Ainda bem que você pensa assim, viu, cara? Porra, se todo mundo pensasse assim, o nosso filho tava salvo, viu? Infelizmente. Mas sabe, eu acho assim, cara. Como eu te disse, a minha vida foi dedicada a isso. Eu vivo isso 24 horas por dia. Mas o que eu acho é que a sinofilia está passando. Acho que tudo no mundo hoje está passando por um momento muito complexo. E uma coisa que eu observo com muitos anos de criação é que o caminhar de uma raça, principalmente das grandes e gigantes, ele está muito ligado ao momento político e econômico sempre de um país. Sabe? Quando as coisas apertam, a raça pequena é fácil de manter, é fácil de ter, qualquer um cabe num apartamento. As raças grandes já exigem uma outra história, um investimento um pouco maior, um espaço um pouco maior. Tal. E as gigantes, então, nem se fala, né? Então, o que eu penso é que a sinofilia só não está melhor, por quê? Porque ela vive de muitos modismos, isso é uma coisa cíclica. Aí eu vi N milhões de raças passarem ao longo desses anos entrando na moda, surgindo o cara da oportunidade, que vem para fazer negócio apenas para venda. Né? Aí tem aqueles até que criam bem, o encaram como negócio, mas criam bem, respeitam seus cães, têm uma boa estrutura, conheci muitos assim. E tem aquele lixo que é aquele cachorreiro infeliz lá, que vem e só estraga, não seleciona, faz um monte de porcaria e tal. E aí, como moda é moda, né? Moda sempre passa, né? Depois fica realmente quem presta. O que eu acho é que os clubes de sinofilia, as entidades de sinofilia sempre foram muito falhas em promover esse conhecimento, essas questões para as pessoas. Eu acho que eles sempre estiveram muito preocupados em eventos, em exposições, mas ficou sempre numa bolha, onde o grande público, o volume grande de pessoas
que só gostam de cachorro, que querem comprar um pet para ter em casa, nunca tiveram acesso às informações como seria importante que o clube oferecesse. Eles nunca promoveram palestras, coisas, né? Claro, tem exceções, eventualmente um clube ou outro fez e tal, mas não de uma forma ostensiva, porque, inclusive, a finalidade de um clube é essa, né? É a promoção, a divulgação. Se você olhar os estatutos de clubes, é sempre isso. Divulgação de cães de raça, não sei o quê, papapá, criação, responsável. Né? Mas, na prática, todo mundo cartório de registro e evento de exposição. A gente, de vez em quando, faz uma palestrinha, mas que fica dentro da bolha, fica para os criadores, né? Não chega no grande público. Então, isso faz com que também não haja uma conscientização do nosso povo. Né? Culturalmente, o cão no Brasil ele não tem a mesma importância e a mesma consciência por parte do nosso povo, como você vê nos Estados Unidos, como você vê na Europa, que assim, você vê um filme americano, tem sempre um cachorro lá junto. Né? Você vê um filme inglês, tem sempre um cachorro, seja na utilidade, seja na estimação, eles sempre estão, porque desde que se nasce, as pessoas têm e passa de geração. Aqui, infelizmente, não é bem assim. Existe, mas não é tanto. Você falou tudo agora, viu? Agora, aproveitando que você falou das raças grandes, vamos entrar com o Mastim em foco nesse segundo bloco aí, nosso, cara. Para quem não teve contato com a raça, como você descreveria um verdadeiro Mastiff inglês? O Mastiff é um cão, é um molosso, né? Um cão grande, cabeçudo, pesado, de temperamento extremamente equilibrado. É uma das grandes características da raça. Ele não é um cão violento, nem é um cão pacato. Ele é um cão equilibrado. Ele, na hora que ele precisa fazer a guarda, ele faz. Na hora que ele está na convivência com a família, inclusive com amigos que você consegue receber com ele solto, ele é pacato. Então, assim, eu costumo dizer que ele faz jus ao momento que você está querendo no dia a dia, né? E eu sempre digo também o seguinte, que raças de guarda, de companhia, porque o Mastiff ele faz no que tange temperamento, ele faz esse papel. Ele é um ótimo companheiro, ele é um cachorro que você consegue ter dentro de casa. Assim, você mora numa casa, ele entra na sala, ele não derruba nada, ele é calmo, ele é tranquilão, é grande, é como se tivesse um Fusca estacionado na tua sala, mas ele não é um cachorro que entra derrubando nada, ele vai deitar, ele gosta de estar perto de você, o lance dele é esse. Voltando ao que eu estava dizendo, é o seguinte, eu acho que para a guarda você tem realidades diferentes. Às vezes você tem uma casa num local onde você tem muito assalto em volta. E aí você quer um cão que assim a vizinhança inteira saiba que você tem um cachorro brabo ali dentro. Um cachorro daquele que se atira no portão para todo mundo que passa, late para caramba e tal. Ele já está fazendo a função de guarda ali. O Mastiff não é esse cachorro. Ele é um cachorro silencioso. Se ele latir, você tem que ver porque que ele está latindo. Não late à toa. É aquele cachorro que passou alguém no teu portão, tá nem aí. Parou, ele já presta atenção. A pessoa ficou muito tempo parada, ele já levanta, já começa a olhar, dá um latido. Tocou a campainha, bateu palma, ele vai lá latindo. E se entrar, ele pega mesmo. O bom Mastiff é esse, né? Eu considero que um dos grandes problemas que havia na raça antigamente era essa parte de temperamento, uma coisa na qual eu foquei bastante na minha criação, e na parte de harmonia, movimentação, porque também era uma raça, os molossos antigos eram muito desajeitados, né? E eu não gosto, acho que um cão ele precisa ser harmônico para se movimentar, ele precisa ter uma movimentação com qualidade, então, senão ele não exerce trabalho de guarda como deveria. Só um parênteses, né? Parênteses. Parece bastante com o temperamento do Rottweiler, né? Silencioso também. Isso, exatamente. Tranquilão, é isso que eu acho. O que eu acho é que o drive do Hot, acho não, tenho certeza, o drive do Hot é mais quente. A reatividade dele é maior do que a reatividade do Mastiff.
pelo porte, né? Porque um mastiff, um macho adulto, é o dobro do peso de um Hot, né? Eu falo Então, quanto ao silêncio, né? sim, Nossa, o sem dúvida, silencioso sem dúvida, sem dúvida. é. E você já falou de algumas valências que os criadores estão sanando com o tempo. Então a pergunta é, quais são as principais virtudes que você busca preservar no seu plantel? Olha, eu penso assim, que a criação, ela é um tripé, né? São três apoios, né? Alimentação, genética e manejo. Se um dos três faltar, a criação cai. Então, eu procuro passar para o meu cliente toda a parte toda a noção, todo o know-how que eu tenho com alimentação e com manejo, e a genética é a minha parte. Se você fizer tudo certinho, vai aflorar. Na genética, o que eu sempre busquei no mastiff é saúde em primeiro lugar, quase empatado com temperamento, tá? Costumo dizer que o temperamento é o que faz a alegria de ter um cão. Eu sempre comparo muito com um casamento. Não adianta você casar com mulher ou o homem mais bonito do mundo e ter um temperamento infernal, porque a convivência se torna insuportável, o casamento, aquela pessoa que você no início achava linda, daqui a pouco ficou horrível, não aguenta mais olhar para a cara dela. E é melhor, às vezes, casar com uma outra pessoa que, às vezes, nem é tão bonita, mas ela é tão agradável, tão simpática, tão firme, tão proativa, tão parceira, que ela fica linda para você. Então, eu penso que o cachorro é assim, o temperamento tem uma importância fundamental na criação, porque é isso que vai fazer a convivência ser boa. Essa questão. Empatado com a saúde, praticamente. Porque um cachorro sem saúde já não tem sentido para existir. Né? Qualquer um de nós sem saúde é um sofredor. E no caso de um cão, ele sofre a família inteira junta, né? Porque tem que cuidar, todo mundo fica triste, todo mundo vê o bicho sofrendo, é oneroso, é dispendioso, é trabalhoso. Então, eu coloco em primeiro lugar essas duas questões. Depois, a tipicidade, sabe? Aquela coisa de você olhar e ver um exemplar da raça assim, de uma maneira muito clara, um excelente exemplar da raça de maneira muito clara. Você, enquanto algum, olhar e falar assim, mas, nossa, mastife. Você leva assim, tipo, 10 segundos para enxergar o cachorro. Será que é um mastife? Será que é um pila? Será o que é? Não. E, por incrível que pareça, no passado havia muito isso, sabe? No passado, até porque houve muitos cruzamentos aqui no Brasil, faziam antigamente entre interraças, né? Na época da seleção do mastife. E tinha muito cachorro que vinha cruzado com São Bernardo, cruzado. Tragédia que fizeram no passado. Então, a tipicidade para mim é muito importante, né? Temperamento, tipicidade e saúde. São as coisas que eu busco. E dentro dessa tipicidade, é assim, o cachorro tem que ser um típico exemplar da raça com todas as características que o padrão pede, né? Harmonia, movimentação, temperamento, angulações anteriores, posteriores e tudo mais. Aí você realmente tem um bom mastife. O que eu foquei sempre foi isso. Quando eu comecei a criar os primeiros mastifes, eles tinham uma movimentação péssima. Era um negócio pavoroso. Fechavam muito charrete, eram cães com baixíssima angulação de posterior. E ninguém controlava a displasia também nessa época, né? E aí os primeiros exemplares, cara, tinha vindo do pastor alemão, do boxer, são raças que se movimentam pra caramba, né? Principalmente pastor alemão mais antigo, né? Não esse cachorro excessivamente angulado que a gente vê hoje em dia. Apesar de que eu acho que está até melhorando, graças a Deus. E aí um cachorro que não anda com uma perna de porco, sabe? E daqui a pouco é menisco que estraçalha, é ligamento cruzado do joelho que vai para o tombo.
porque não aguenta, né? O cachorro, para cobrir o mesmo território, tem que dar mais passadas, e fora que não tem amortecimento de impacto, porque as pernas muito retas. Então, eu falei, não dá para mim, não. E aí eu foi uma luta insana, né? Para selecionar isso, para separar importações, exportações, muita coisa assim. Você falou anteriormente sobre. Eu achei muito engraçado você falar. Parece um Fusca, né? Se tivesse um Estacionado na Fusca na sala. sala, né, cara? A raça ela impressiona muito pelo porte, né, cara? Se eu não me engano, é a raça mais pesada que tem, né? É. Como é que você lida com a responsabilidade de criar um cão tão grande e também, ao mesmo tempo, tão sensível quanto o Mastiff? Vamos lá. Sobre essa questão, primeiro, de ser o cão mais pesado, assim, no Guinness, né, em Sim. 89, o Mastiff figurou lá como o exemplar mais pesado do mundo. Até essa competição foi tirada do Guinness depois disso, porque as pessoas passaram a engordar absurdamente seus cães para querer ganhar lá no Guinness. Né? Então, isso foi retirado, porque aquele cachorro também era atípico, né? Ele tinha 157, 58 quilos. E realmente não era um cachorro obeso. Ele era um cachorro, ele estava gordo, mas ele era muito grande, tá? Então, beleza e tal, era um coisa. E ele, inclusive, não gerou exemplares assim como ele, tá? A genética dele, inclusive, eu tenho essa genética também, dessa de dentro do canil, já diluída lá atrás, né? Mas não gerou. Então, é isso. Eu vejo, às vezes, cães, eu vejo São Bernardos, às vezes, de linhagens antigas, bem pesados, tanto quanto um mastife ou até mais do que um bom mastife. Não estou nem comparando com um mastife mediano. Eu acho que o desafio de criar essas raças é assim, primeiro, eu acho que a raça devia ser uma raça para japonês. Você tem que ter muita paciência, porque eles demoram, eles são muito demorados, né? Se você for apressado, se você quiser botar peso antes da hora, se você não respeitar o crescimento dele, você vai alejar o adulto. Então, paciência é uma coisa fundamental. Sensível, eu não digo que ela é muito sensível, eu acho até ela bem rústica, dependendo da linha de sangue que você tenha, tá? Porque tem linhas de sangue, se você pegar linhas de sangue do leste europeu, que foram trazidas para cá e trabalhadas aqui, essas são sensíveis, elas sentem demais no verão, elas dão muito problema de eczema, e várias na época da chuva, porque eles retêm muita água, eles têm um subpelo muito, muito cheio, sabe? Mas, de um modo geral, eu costumo usar a palavra sensível para a raça no temperamento. Eles são sensíveis É no isso que eu sentido da... queria falar, porque é uma raça Tá. muito grande, Isso mas sim. ela não é truculenta, entendeu? Isso aí. Então, perfeito. Desculpa, eu tinha entendido errado. Na questão do temperamento, eles são sensíveis. Ele é aquele cachorro que você não precisa falar. Ele entende você só de estar perto. Ele capta mesmo. O olhar dele para você é uma coisa fantástica. Você olha para ele, ele está sacando. Ele está te dizendo as coisas e você está te captando no mesmo instante, sabe? É um cachorro que interage de uma maneira sem igual. Ele percebe as pessoas. Olha que eu já passei por tantas raças concomitantemente ao mastife e convivo com isso e trabalho com comportamento e adestramento de cães. Então, já trabalhei, sei lá, nem te dizer quantas raças já passaram na minha vida. E o mastife, ele é único. Ele é único nesse aspecto. Ele tem uma sensibilidade extra. Ele sente uma pessoa que chega na tua casa, ele percebe quem é aquela pessoa. Se ele chega rápido, se ele não chega rápido, te diz muita coisa. Se ele rapidinho interage com aquela pessoa, você entende como está a pessoa, qual é o movimento da pessoa, se a pessoa está num dia ruim. Eu não estou julgando o caráter da pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Tem muita essa lenda por aí, eu vejo dessa maneira. Senão o cara do bigodinho lá da Alemanha não tinha tido tanto cachorro que gostava dele. A questão não é exatamente essa. A questão é que eles percebem a energia tua naquele momento, sabe?
E isso faz uma diferença. Assim, você vê outros cães não perceberem. Com isso, ele não é inconveniente, na maioria das vezes. Se a pessoa não está bem, ele não enche o saco. Ele chega ali perto, deita e fica de boa. Né? Então, é fantástico isso. Para mim, é uma coisa sem igual. O Mastiff, realmente, nesse aspecto, é imbatível. E falando em aquisição, né? Quais como é que eu vou falar? Quais os cuidados essenciais que o futuro dono, né, que o dono precisa saber antes de adquirir um Mastiff? Olha, o Mastiff é um cachorro que precisa de um mínimo de espaço, tá? O que é esse mínimo de espaço? As pessoas às vezes pensam assim, ele é enorme, ele precisa de um sítio gigantesco. Não, não precisa. Ele precisa de um mínimo de espaço para ele se exercitar, porque você vai ver que você pode ter uma fazenda, ele vai sair, vai dar uma volta e o resto do dia ele está colado do teu lado. Se você andar, ele anda. Se você não andar, ele fica por ali. Ele sabe fazer um xixi, uma latida, volta, ele quer estar perto de você. Então você tem que ter um mínimo de espaço. Um piso adequado, nada de piso liso, sempre grama ou até pedra, alguma coisa assim, mas piso liso jamais. É um cachorro que não é para ficar o dia inteiro sozinho em casa. Aliás, eu acho que cachorro nenhum é para isso, mas o Mastiff especialmente, aquela casa onde não tem ninguém o dia inteiro, sai de manhã e volta à noite, o cachorro fica sozinho, o Mastiff vai acabar te dando problema. E esses problemas são ligados muito à questão da imunidade dele. Né? Cai, você começa a ter problema de pele, você começa a ficar muito remelento. São coisas ligadas diretamente à imunidade, que ele está ocioso, está sem carinho, está sem atenção. Porque o que ele quer está ali atrelado a você. As pessoas pensam também que é um cachorro caro para manter. Ele não é um cachorro caro para manter. Ele é um cachorro caro para criar. A criação de Mastiff é bem complexa. Mas para manter, é um cachorro que se adapta super bem com uma ração premium. Você nem precisa manter ração super premium, a não ser no crescimento, que aí realmente é importante uma atenção especial no desenvolvimento dele. Mas depois de prontos, uma ração premium, você consegue manter o cachorro com excelente qualidade, atenção básica com vermífugo e vacina, aquelas coisas que valem para qualquer cão. E é isso. E o cuidado principal que eu acho que a pessoa precisa ter é com a questão de sempre você botou a ração, tira a água, espera aí meia hora, 40 minutos para botar água de volta, para evitar risco de torção gástrica. Principalmente no verão. No inverno nem tanto, mas no verão, quando está muito quente, eles estão muito ofegantes, é importante tomar esse cuidado. Cara, bacana porque você citou dele ficar sozinho. Semana passada eu soltei um vídeo aí, vou até colocar no card aqui do lado, sobre com o Lucão, né? E um dos trechos é a ansiedade de separação, justamente a ansiedade de separação, né? E que inclusive eu tô vivendo aqui na minha casa, está sendo um desafio. Certo. Como atinge, né, os cães isso, né, cara? A gente não percebe Caramba! a É gente porque não eu tô um percebe animal de pelo dia a matilha, dia né? nosso, né, cara? Porque o mundo mudou, né, cara? Antigamente Isso sempre aí. alguém estava dentro de casa. Hoje todo mundo trabalha, infelizmente. Então é O um mundo dos. mudou de uma maneira muito complexa, a meu ver. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso. E rápida também, né? Rápido e assim, e acho que para muitas coisas mudou para pior, sabe, em termos de qualidade de vida até para nós humanos, porque as pessoas estão muito distantes da nossa própria natureza, né? É. As pessoas moram em cidade, não conseguem olhar para o céu, não conseguem ver nada, porque se parar na rua olhar para o céu é assaltado, ou então é atropelado, ou passa um carro por cima, uma bicicleta, todo mundo estressado, atrasado. Onde era uma casa, hoje subiu um prédio com não sei quantos apartamentos. E então, assim, hoje as pessoas, Não antigamente tem as mais campo pessoas de futebol, né? não tem, cara, não tem campo de futebol. Não, as pessoas antigamente, assim, a família morava numa casa e tal, tinha uma área de lazer ali para se encontrar, para conversar, tinha seu cachorro, tinha uma pessoa que cuidava da casa, tinha ou a mãe, a esposa ficava em casa, sei lá, tanto faz, e tinha alguém para cuidar do jardim. Então, quando tinha um cachorro em casa, ele tinha companhia o dia inteiro.
Hoje a realidade mudou, a mulher cada vez mais teve que ir para o mercado de trabalho, as coisas estão difíceis, os filhos estudando, Inúmeras colégio, atividades, né? Antes era só escola, agora é escola, inglês, natação, inglês, natação, karatê, é, e por aí vai. E aí o cachorro acaba ficando só. Né? E o cachorro é um animal de matilha. Ele é um animal que ele gosta de viver em matilha. Até se você pegar as raças independentes, como o Husky, o Malamute, são de matilha. Eles são raças que conseguem, eles não precisam interagir tanto quanto você encontra, por exemplo, nos cães rastreadores, né? Você pegar uns sabujos e tal, eles estão sempre correndo, latindo, urrando juntos e tudo mais. O Husky não precisa de tanto, eles ficam ali um pouco, tem que estar perto. Outras raças não. E o caso do Mastiff especificamente, é um cão que ele, assim, não é que você tenha que parar a sua vida para ter um Mastiff. Não é isso de forma nenhuma. Você precisa sair, sai, o cachorro fica sozinho, fica. Mas se essa for a tua rotina diária, ininterrupta, a vida inteira, você vai ter problema. É por isso que eu te digo que eu não consigo encarar meu filhote como um produto, como uma mercadoria. sim. Entendeu? Essas coisas todas são ditas para todo mundo que me procura com cachorro. Porque eu acho que senão é uma sacanagem da minha parte não falar isso. Bom, então, até esqueci o que eu ia falar. Então, vamos lá. Aproveitando esse gancho que nós falamos agora, você sente que não só disso, em tudo, tá? Você sente que hoje o público brasileiro já compreendeu a raça, já compreendeu a profundidade assim da raça, ou ainda há muito desconhecimento sobre o Mastiff inglês? Não, ainda há muito desconhecimento, mas muito menos do que no passado, sabe? No passado eu saía na rua com um mastife, as pessoas falavam assim, nossa, nunca vi um fila tão grande. Né? E hoje não. Hoje as pessoas olham, é um mastife, né? Às vezes elas confundem, é um mastife napolitano, né? Às vezes as pessoas se confundem um pouco assim e tal, mas elas já chegam mais perto. E isso eu estou falando assim, no volumão, né? Mas muitas pessoas já identificam, já conhecem a raça, já sabem, já é bem menos. Na minha época era tudo mato, agora o pessoal já está sabendo mais. Entendeu? Legal, cara. É, vamos entrar agora no último assunto desse bloco, um assunto que eu queria até perguntar, é uma dúvida minha. Quais os equívocos ou mitos, né, sobre Mastiff que você mais enfrenta no dia a dia? Olha, primeiro, as pessoas querem saber peso dos pais e altura dos pais. Eu detesto responder essa pergunta. Sabe o humorista que não aguenta mais ouvir qual é o limite da comédia? Sou eu respondendo quando as pessoas digam assim, quanto pesa o pai? Quanto pesa a mãe? Eu falo assim, ó, bicho, eu tenho 135 quilos, mas eu tinha que ter 90, entendeu? Pelo meu IMC. Então a questão é outra. O importante é que o peso esteja em equilíbrio com a estrutura do cão. Nunca um mastiff será um cachorro leve, pequeno. Você vai pegar um macho aí, ele vai estar numa média de 100 quilos. Mas você vai ter macho de 95, 93, outros de 105, 110. Né? Então, o importante é porque se você pegar qualquer cão que passe aí de 80 quilos, ele já é gigantesco. Né? Que é o tamanho, é o peso médio de uma fêmea de mastife adulto, 80 quilos, 85 quilos. Então, você já vai olhar e vai falar, caramba, que trambolho, porque é enorme, é grande, é pesado e tudo mais. O macho, então, mais ainda. Então, esse é o primeiro mito, que as pessoas... para ser um mastife tem que pesar 120 quilos. Pelo contrário, até já tive alguns que passaram até disso, mas eu nunca me vangloriei ou achei que era algo do outro planeta por isso. Eu até evito muito botar isso em propagandas ou coisa assim. Outro dia, também, numa entrevista, me perguntaram sobre isso. Na verdade, nem isso. Foi uma caixinha de pergunta no Instagram. E aí, vários clientes que têm cães que passaram de 110 quilos começaram até a colocar lá, não, pô, a Era teve não sei quanto, falar os nomes. E
Mas é o quê? É o cachorro em harmonia com a estrutura. Você tem um cachorro pesado porque é gordo, você tem um problema, você está adoecendo o bicho ali. Né? Um cachorro é um animal que gosta de se movimentar, de correr, de brincar. Você vai fazer isso. É uma raça que não é muito longeva, uma raça de 9, 10 anos. Já tive exemplares com 13, mas a média é de 10 anos aí para viver. E você imagina esse cachorro aí quando chega a cadela, vamos dizer uma cadela, chega aí a 8 anos, ela diminui o nível de atividade dela sensivelmente, porque afinal de contas, uma raça de 10, com 8, ela já está com 80% da vida caminhada, né? Ela já vai ficar mais quieta. Aí você imagina ela que ela vai ficar mais parada, o metabolismo cai, porque as taxas hormonais também caem, etc., como qualquer um vai envelhecendo, e aí ela fica super pesada ali. Qual é a saúde que ela vai ter? Como ela cada vez vai se movimentar menos, porque ela está mais desgastada. Daqui a pouco você começa a ter calo inflamando, escara. Entendeu? Então, assim, o importante é o cachorro estar em harmonia. Não deixar ele crescer assim. Então, esse é um dos primeiros mitos que eu vejo. O segundo é achar que eles são muito bravos. As pessoas ainda têm muito essa imagem de que é um cachorro violento e tal. E quando elas veem que não é exatamente isso, elas se surpreendem. Muitas vezes se surpreendem. Terceiro é achar que porque é grande, eles associam muito ao dog alemão, que é um cão muito mais agitado, né? O dog não para, ele é mais ativo, aquele rabo sempre sacudindo, abanando, fazendo festa e tal. Então, eles acham, às vezes, que o Mastiff também tem esse mesmo nível de atividade e que é mais propenso a derrubar coisas e pular, e não é. A raça não é isso. Cara, Então, assim, essas são as 3 coisas principais que eu vejo. eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida mesmo que eu tenho há anos, e acabei de ver o quadro atrás de você e lembrei. Todo Mastiff tem que ter a máscara negra? O padrão pede a máscara preta. Você tem que ter os olhos ilhados de preto, né? O focinho negro e um degradê começando a máscara indo em degradê aqui, assim, acabando, né? E as orelhas pretas também. Agora, isso é uma coisa que, assim, às vezes, você vai ver mastifes que tem pouca máscara, é uma falta, seria ideal se tivesse um pouquinho mais, mas não deixou de ser mastife por isso e não necessariamente deixou de ser um bom exemplar, porque eu acho que muitas vezes as pessoas julgaram cães muito só pela aparência. Você vai ver se tem um animal de excelente estrutura que tem um pouco menos de máscara. Aí você vê numa exposição, de repente, ele, porque falta um pouco de máscara, perder para um cão que tem uma estrutura inferior à dele, sabe? Então, e aí, pelo amor de Deus, por causa da cor da profundidade da máscara, eu acho isso muito injusto. Isso acontece muito porque a raça tem 3 cores, né? O fulvo, que é a cor de palha, né? Tem o abricó, que é um laranja, assim, e tem o tigrado. Você pode ter o fundo fulvo ou o fundo abricó. Se você ficar muitas gerações cruzando o fulvo e não colocar um tigrado meio, a máscara vai diluindo. Os tigrados sempre têm a cara muito escura. E, então é importante, assim, a cada 2 gerações, pelo menos ter um tigrado ali. Eu não tenho esse problema na minha criação, nunca tive, porque primeiro eu sempre adorei os tigrados. Eu Porque também. é uma coisa que no início era complicado, porque ninguém queria ter tigrado, porque dizia que tigrado não vendia. Tigrado não vende, ninguém quer. E era uma questão muito ligada, assim, quando você pensa num cisne, você pensa num cisne branco, né? Mas existe o preto, existe o pescoço negro, existem subespécies de cisne branco. Então, é o que acontecia. Quando você pensava no mastife, você pensava no fulvo, né? E quando as pessoas viam um tigrado, aí elas muitas vezes mudavam de opinião, porque eles também são muito bonitos. E eles normalmente têm uma ossatura fantástica e tal. Então, e eu, como sempre gostei de cachorro escuro, eu sempre gostei, várias importações de cães que eu fiz, eu sempre trouxe tigrado. Então, isso sempre provocou uma máscara muito legal nos meus cães, né? Mas eu estou falando isso até em defesa de outras pessoas aí que criaram cães muito legais e que muitas vezes foram penalizados por causa de uma máscara que estava um pouco mais rala. É engraçado que o tigrado ele não cai no. Eu acho
das cores, o tigrado mais bonito. Inclusive, o tigrado, quanto mais escuro, mais bonito, cara. Eu Sim. gosto dessa cor e realmente ela não cai no gosto da galera, né? O pessoal não curte Mas muito. você sabe que hoje, você sabe que é muito engraçado quando tem uma ninhada, porque você pode cruzar as três cores entre si, né? Sim. Então, você tem ninhada que nasce full, nasce tigrado, nasce abricó. Os tigrados geralmente são os primeiros que acabam, sabe? As reservas, muitas vezes, para tigrado. Eu tenho percebido, e já não é de agora não, de uns 10 anos para cá, no Mastiff, eu não sei dizer em outras raças, mas no Mastiff tem uma procura grande. Eu acho também que isso se deveu muito à minha insistência, modéstia à parte. Uhum. Porque eu falava assim, eu não quero saber, eu quero um cachorro bonito e a cor, para mim, ela sempre é secundária. Não adianta nada eu ter um cachorro na cor que eu quero, mas a estrutura caída. Prefiro ter um cachorro com primeiro a estrutura. Agora, se eu puder aliar a cor que eu quero, melhor ainda. Então, eu fui sempre buscando muitos grados de qualidade na criação e chegou uma hora que quando ligavam para mim e falavam, mas você tem que pôr, não, eu tenho tigrado. Mas eu não quero tigrado. Aí eu vinha com esse argumento muitas vezes para as pessoas. E vem cá conhecer. Aí quando vinha e conhecia, a coisa mudava de figura, as pessoas foram comprando. E aí hoje isso não existe mais na criação. Para mim, assim, realmente não. Ainda bem. Cara, vamos entrar agora no nosso terceiro bloco, que é genética, legado e visão do futuro. Eu acho que é uma das mais legais aí de se falar. O que significa para você criar com ética e responsabilidade? Eu acho que, assim, ética você precisa ter para tudo na vida. Sim. Tá? E ética é uma coisa que, na minha opinião, é como caráter. Ou você tem ou você não tem. Dá para ter meia ética, sabe? Eu tenho ética para isso, mas não tenho para aquilo. Então, assim, toda criação ela é baseada em uma, sendo repetitivo, numa base genética. Ela está calcada numa base genética. Você precisa saber o que você tem e você precisa saber aonde você quer chegar. Porque cruzar macho com fêmea para tirar filhote, e aí, achei esse bonito. Você tem que saber o que você quer. Qual é o tipo de cachorro que você quer criar? O que você está selecionando? Porque, se você não souber onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom. E aí não necessariamente você vai ter uma criação de qualidade. Né? Ou tá bom ou tá ruim. Os dois, né? Então, a primeira grande preocupação que eu tive no meu trabalho foi ter uma base firme. Eu sei quem é filho de quem, neto de quem, bisneto de quem, gerações, 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 gerações. Estudadas, trabalhadas, cuidadas, selecionadas. Sempre busquei cães lá fora de criadores realmente sérios, pessoas que pensam como eu nesse aspecto. Eu acho que, então, assim, quando eu ofereço um cão para alguém, eu sei o que eu estou entregando para essa pessoa e eu sei o que ele vai corresponder a ela. Quais são as probabilidades de dar tudo certo. Agora, justamente por eu ter todo esse preciosismo com o que eu crio, e não colocá-lo, como eu já disse aí antes, como uma mercadoria, eu seleciono o cliente. Tem cliente que eu prefiro demitir. Boa. Eu prefiro não ter. Tá? Porque ele não é para raça, ele é problema, ele é encheção de saco, ele não vai corresponder, o cachorro vai ficar... No último análise, para mim, é sempre o cachorro. O cachorro vai ficar infeliz? Não quero. Assim, se você pegar todas as coisas que podem dar errado, para mim, quem mais sofre é o cachorro. E isso, para mim, é impensável, porque eu procuro fazer tudo para isso não acontecer. Minha vida é dedicada a isso, eu não tenho ano novo, eu não tenho Natal, eu não tenho dia santo, eu não tenho, às vezes não tenho aniversário, não tenho festa, já deixei de fazer viagem, passagem comprada para o exterior, porque uma cadela minha teve um problema no dia, eu falei, não viajo. Então, se eu faço isso com a minha vida, como é que eu vou entregar esse cão para alguém que não vai ter um mínimo de atenção equivalente com esse cachorro, que não vai realmente cuidar? Quando você pega e coloca essa questão assim no seu dia a dia,
fica fácil você decidir o sim ou não, o certo ou errado, o devo ou não devo, sabe? Então, eu acho que o bom senso é quem manda para isso. Eu não sei se eu respondi exatamente o que você quer, não sei se você está querendo saber da ética como criador, ou a ética na venda, ou é tudo isso. Tudo isso, É, tudo isso. é exatamente isso. Eu acho que a questão é essa. A gente precisa respeitar o cão em primeiríssimo lugar. Ele é a função. Você tem que ter, eu costumo brincar que se você tirar meu sangue, vai achar DNA de mastiff. Porque não é possível uma pessoa insistir tantos anos numa raça e passar tantas dificuldades que a raça, como qualquer outra raça tem, que o trabalho de criação sério é muito dedicado, trabalho para qualquer criador, para o chihuahuazinho desse tamanho até o mastim tibetano lá no inferno. Não interessa. Se você quer criar direito, é difícil, é doloroso, é oneroso, precisa de dedicação. Eu diria que são 60% de dificuldades para 40% de alegrias, sabe? Não, a pessoa que quer entrar na criação tem que entender que ela precisa ter couro duro, porque é difícil mesmo. Mas a graça é que as alegrias elas têm um peso muito grande. Ela te, sabe, qualquer pequena alegria que você tem na criação, aquele filhote que nasceu bonito, aquele cachorro que está na mão de uma família onde você tem um cara tem um filho autista e que aquele cachorro, depois que entrou na vida da família, transformou a vida da família. Cara, essas coisas são, para mim, é um combustível para seguir em frente sem tamanho. Você consegue falar para a gente qual foi as vitórias ou, sei lá, reconhecimento, os maiores que você teve? Ah, bicho. Olha, a minha história, vamos lá. Eu até 20, não, mentira, até 2014, eu passei a vida em exposições. Mandei muitos cães para fora, mando até hoje. Frequentei muitas pistas, apresentei muito cachorro e tudo mais. Acho essencial, ganhei rankings, enfim, muitas coisas. Eu vou te falar mais especificamente sobre cada cachorro, mas eu acho essencial para quem cria entrar no meio sinófilo, ir para a exposição, ir para as competições, para ser um parâmetro de comparação de exemplares. Tá? Eu fiz uma opção de 2014 para 15 para cá de não ir mais. A idade acho que chegou um pouquinho para mim e o meu grande prazer é estar com os meus cães em casa. Eu não, realmente, assim, pode parecer mentira, mas eu não tenho vaidade em cima da criação. Esse papo assim, eu sou o melhor disso, sou o melhor daquilo. Primeiro, eu não sou nada. Quem é o cachorro, se ganhou. Começa por aí. Segundo, que muitas vezes isso deixa o cachorro em segundo plano, em função da vaidade, do ego. Você submete o cão ou a situações que não tem muita necessidade, sabe? De fazer. Não estou falando de maus tratos, de forma nenhuma, mas eu perdi, a verdade é essa, eu perdi o tesão por isso. Eu vi muitas coisas acontecendo ao longo da vida também, e isso tudo me desanimou um pouco, né? Eu preferi focar muito mais nos meus investimentos, a grana toda que eu gastava em mais importações, em melhoria na minha estrutura, em coisas assim, porque o meu prazer é criar, entendeu? O meu prazer é criar. Agora, até esse momento, né? A gente fez muitos cães fantásticos. Godiva foi uma cadela excepcional. Na verdade, é até importante eu dizer o seguinte para você. Na minha história de criação, eu fui um parceiro e depois me tornei sócio de um canil antigo que tinha em São Paulo, aí em Cotia, chamado Canil dos Tapuias. O Canil dos Tapuias era um canil fabuloso, do Luiz e da Rita, duas pessoas sensacionais que criavam
uma excelência fantástica, e foram muito importantes no meu início de criação, porque eles tinham justamente exemplares que tinham melhor movimentação, melhor estrutura, e isso me ajudou muito a levantar a minha criação, e acabamos depois nos tornando, nós ficamos amigos, depois parceiros, né? Meus cães competiam em São Paulo, deixava com a Rita, os cães da Rita competiam comigo no Rio, ficava aqui comigo para a competição. E acabei depois me tornando sócio do canil. O canil dos Tapuias foi o primeiro canil a ter um campeão mundial da raça Mastiff no Brasil, que foi o Cigano dos Tapuias em 97 em Porto Rico. Foi para lá e ganhou a mundial. Feito, né? E isso foi muito bom para mim também como criador, porque abriu muita porta no exterior para trazer cães, sabe? E eu tinha uma grande amiga, que era uma irmã, chamada Sheila, que tinha um canil aqui no Rio também, de Mastiff. Nós éramos parceiros na criação. A gente trabalhava sempre as linhas de sangue para se encontrarem, de forma a dobrar melhor, diminuir, cair pela metade o tempo dos resultados, né? Como uma raça onerosa, grande e tal, se você tem duas pessoas, cada um trabalhando uma coisa para se encontrar lá na frente, você ganha tempo, né? Ganha tempo, ganha qualidade e tudo mais. E a Sheila, infelizmente, ela faleceu em 2016 e eu fiquei com todos os cães da Sheila também. Ganhou Old Mastiffs. Então, quando eu falo assim da minha criação, eu não posso deixar de falar o nome dessas pessoas, porque isso tudo está aqui dentro dos Zodogs, isso tudo vem comigo, sabe, ao longo de uma vida, de muita história, e todos esses canis também tiveram muitos resultados, né? Muitos rankings, muitas especializadas, muitas coisas que nós fizemos, né? Quer dizer, aquele papo de que juntos somos mais fortes, literalmente é isso aí. Tem uma pessoa que tem uma pessoa que me guiou muito na minha vida, né? E ele sempre fala que nenhum de nós é melhor que nós todos juntos, né, cara? Com certeza, com certeza. Você mencionou as suas parcerias que você já teve e tal. Eu acho assim, incrível, cara. Mas assim, a questão genética hoje, você faz parcerias internacionais, você importa sangue, qual que é o Eu seu mote? eu importo cães, olha, nos últimos de 2010 a 2018, eu importei 9 cães. Uma noção. Dali para frente, eu não importei mais. E do ano passado para cá, eu tive a sorte que eu tenho um grande amigo e parceiro, que é o Sandro Botter, um cão chamado Távola de Excalibur. O Sandro trouxe um cachorro excepcional do México. Eu tinha que estar importando um cão por agora. Então, o fato de ele ter trazido esse cão ajudou bastante, né? Até porque o nosso realzinho está valendo quase nada, o dólar está lá nas alturas, o euro está nas alturas, e realmente está muito complexo para fazer uma importação nesse momento, né? Com os custos todos. E isso me abriu bastante linha para trabalho agora, nos próximos anos, com esse cachorro, que se chama Moscou. É um cachorro espetacular, um criador no México, descende de linhas americanas das antigas e tudo mais. E bem interessante assim para usar. Mas assim, eu tive que ao longo dos anos, né, trazer muitos cachorros, né? Desde 99 eu comecei a trazer, e sempre a Vitória do Cigano abriu muito espaço para isso, né? Nos contatos. Nós estamos falando naquela época, 97, a internet era discada quentinha, né? Você queria abrir um site aqui de alguém lá fora, eram 5 minutos para abrir a primeira página do site, né? Ficava carregando e tal. Então, você ter um cão que fez um nome lá fora despertou interesse dos outros criadores. Quem é? Curiosidade, na verdade. Quem é? De onde veio? Né? E do Brasil, né? Porque
se a percepção de Brasil hoje, lá fora, ainda não é exatamente a realidade que nós temos aqui, a gente ainda não entendeu o que nós somos, imagina naquela época, né? Então, tinha gente que tinha medo de vender cachorro para o Brasil, achava que ia brigar com onça no centro do Rio de Janeiro, sabe? Então, tem que explicar meio que as coisas. E ali facilitou muito. E aí eu comecei a trazer cães e assim, e isso foi fundamental, né, cara? Essas coisas. Agora, eu tenho uma filosofia. Eu não tenho sociedade em cachorro. Eu tenho parceria, sabe? Eu tenho vários amigos que a gente tem uma copropriedade no cachorro, mas é assim, eu queria guardar esse macho, não dá para ficar com mais um macho hoje no canil, vou deixar com você, é seu, quando eu precisar eu uso. Ponto. Mas é dele. Estou dando o cachorro para ele porque eu sei que ele cuida bem, eu sei que eu vou estar sempre ao lado do que precisar, qualquer coisa é só dar um grito, a gente está junto, não tem problema, mas o cachorro é dele. Eu boto assim no meu subconsciente, sabe? Porque como a minha relação com meus cães é muito próxima, são minha família, vamos dizer assim, eu posso começar a atrapalhar a vida do cara, entendeu? Querendo saber muito, encher muito saco, que eu detesto que encha o meu, então eu também detesto encher o dos outros. Então eu tenho parcerias nesse sentido. Agora, a sociedade, dizer assim, esse é seu, esse é meu, não sei o que, não. 50% seus, vamos... A única pessoa com quem eu fiz essas coisas foi a Sheila, sabe? A gente fez durante a vida toda e tudo mais, a gente comprava cães juntos e tal, mas era uma relação ali fraterna mesmo e que funcionava muito bem, né? Fora isso, eu não tenho, não. Eu tenho esse tipo de sociedade. Assim. Eu também tenho uma outra questão, cara. A gente aqui no Brasil está muito carente de outros criadores de machismo. Somos muito poucos. Eu estava fazendo uma conta, em 2005, nós tínhamos 17 criadores da raça no Brasil. Hoje, eu diria para você que nós temos 4, sendo que desses 4, quem mais tem ninhada por ano sou eu. E em torno de 3 ou 4 ninhadas. Eu não tenho mais que isso. Também nunca tive. Minha ninhada, meu lance sempre foi 3 ou 4 ninhadas. Pouco exemplar, né? Pouco exemplar. Não, eu acho que as pessoas, assim, o que acontece? Muitos desistiram por N motivos. Primeiro, porque eu acho que só fica na raça mesmo quem tem o couro duro. Estou te dizendo. É difícil, é oneroso, é trabalhoso. Para criar, é tudo isso. Tá? A raça não é muito fértil, você precisa ter uma ciência para conseguir ter as ninhadas. As ninhadas são trabalhosas, porque a mãe ela deita em cima dos filhotes, se deixar. Ela é ótima mãe, mas se ela está aqui com os filhotes mamando e alguém buzina no portão, ela levanta latindo, ela pisa, parte filhote no meio. Entendeu? Então você tem que botar para mamar e tirar de 2 em 2 horas, dia e noite. Então, assim, eu paro a minha vida na época de ter ninhada, durante ali 21, 25 dias é só filhote, mais nada. Então, assim, nem todas as pessoas também têm esse propósito. Eu fiz um propósito de vida em cima disso, né? E aí, em função disso, que eu consigo levar a criação até hoje. Mas nem todo mundo pode. As pessoas têm às vezes, outras profissões, outras coisas, né? Que não permitem aliar essas situações. Aproveitando, como é que você vê o futuro da criação no Brasil? Uma nova geração de criadores? Será que está pronto uma nova geração de criadores? Eu estou muito preocupado. Para ser franco, e não estou falando de mastife, não. Estou falando da criação, da sinofilia no geral. Eu estou muito preocupado. Acho que os criadores vem surgindo muita gente na criação que não sabe nada de criação e que não sequer ouve os mais antigos, sequer respeita os mais antigos, que foram os que fizeram a criação chegar aqui até hoje. Acho que foi formada uma geração nos últimos anos, a famosa geração do mimimi, que vem com esse papo de tutor, que vem com esse monte de encheção de saco que não tem nada a ver, que cachorro, você é dono, proprietário. Isso não te exime de ter toda a responsabilidade com aquele animal,
e cuidar dele bem e prover da melhor maneira, porque ninguém é obrigado a ter cachorro. Se você tem, então cuida direito. Agora, tutor não, porque tutor é só mais um passo para você lá no futuro perder a propriedade do seu cão. Porque é isso que vem acontecendo, não é nas raças grandes e gigantes, mas nas raças pequenas. A gente tem hoje uma indústria do Pix aí, de protetores, a gente tem tudo isso acontecendo, que estão... o mecanismo legal para isso passa pela essa conversa do tutor. Porque se você é tutor de algo, você não detém a propriedade desse algo. A qualquer momento, o Estado vai lá e toma de você. Acho que as pessoas não têm entendido o que é a importância da criação, da seleção e a importância que as raças têm no desenvolvimento humano. Sim. Porque o ser humano chegou até hoje, se você for falar desde o passado, com a companhia do cavalo e do cão no manejo. O cão, ele acompanha a sociedade até hoje. Na hora que um prédio desaba aí, e que precisa de um cão de faro para identificar sobrevivente, aí todo mundo acha lindo, mas aquele cachorro está ali porque ele é seleção. Seleção de faro, linhas de trabalho, temperamento pra caramba, dedicação do criador, dedicação do adestrador, poxa, pra caramba. Se você pegar o caramelo ali da esquina, muito provavelmente ele não vai executar esse trabalho, a não ser que ele seja uma exceção na regra. Então, a mesma coisa quando você pega os cães de companhia com pessoas que estão cada vez mais solitárias. Quantas senhoras idosas estão aí num apartamento tristes, que a família não liga, não vai ver, e que a única companhia que ela tem é um cachorrinho? E se esse cachorro não tiver o temperamento selecionado para a companhia, se ele não tiver tudo aquilo que vai se encaixar naquela realidade daquela senhora, for o cachorro de repente adotado, não tem nada contra a adoção, não. Mas a probabilidade de você conseguir um cão adotado que tenha o mesmo temperamento que você busca para o teu convívio é mínima. E você, quando adota, você não sabe. Ele está novinho, até ele crescer e mostrar isso demora. Então, aquilo ali, o cachorrinho, ele é fruto de seleção. Se você quer um cão de guarda que realmente faça a guarda, fruto de seleção, e por aí vai. A gente poderia ficar aqui o resto da semana falando sobre isso. E o que está acontecendo? A preocupação minha no futuro da sinofilia passa pelos criadores, mas passa pelo conceito, que eu acho que é a grande pressão, do público em geral, que está mal informado, que vai por essas campanhas aí todas, assim, não compre, adote. Cara, não compre ou adote, faz o que você quiser, mas cuide bem, só isso. Né? Nós temos o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser, né? Se eu quiser Claro, adotar, pô, eu adoto, sou lógico. feliz. Se eu quiser comprar, eu compro, sou Pô, eu tenho um feliz. monte de cachorro adotado, bicho, eu tenho um monte de vira-lata. Se eu for É. contar para você a minha história, eu vou contar a minha história para o carroceiro, o burro chorou, bicho. De tanto cachorro que eu já catei na rua, de enchente aqui em Petrópolis. Eu fiquei com a tragédia de 2001, 2011. Eu fiquei com 42 cachorros catados, cachorro sem perna, cachorro com chave de fenda no olho, com tudo sem imaginar. A última morreu ano passado, a Holly. Entendeu? Então, assim, a gente que gosta de cachorro, gosta de cachorro. Depende das coisas. Agora, a gente tem que saber separar o que é cada coisa, dar o devido valor a cada coisa e o respeito a todos. Só isso. Até eu sempre falo isso. A nossa sociedade ela está vivendo um momento de transmutação, né? Ela está se transformando. Ela está mudando muito, então ela está se transformando, cara. Mas o que eu acho, É, cara, é que quem está capacitado para falar, não está falando. isso, é isso que eu ia falar, Esse é que cara. é o problema. Entendeu? Porque, assim, esse pessoal que quando você acredita em algo, e essa fé que você tem nisso que você acredita, mexe emocionalmente com você, você faz barulho, você defende com toda certeza, você acredita que você está certo. Você vai para frente, peito e tal. Às vezes, você tem pessoas em volta com argumentos técnicos, te explicando as coisas, você não ouve, porque você está emocionalmente mexido. Eu vejo muitas pessoas dessa maneira. Elas estão emocionalmente mexidas e não estão escutando as pessoas técnicas, conhecedoras, estudiosas nos assuntos. Né? E isso é muito ruim, porque o meio termo ali entre
toda a parte emocional e a parte racional, é o equilíbrio que vai levar as coisas à frente. Né? Não é pegar todo mundo, colocar no mesmo balaio, como se criador nenhum prestasse, como se raça nenhuma prestasse, como se o cão abandonado na rua fosse culpa do criador. Nunca foi. É só você olhar para a rua e dizer quantos você vê de raça abandonada. E tem mais, é 1%. E tem mais. A maior parte desses cães, eles nem foram abandonados. A maior parte desses cães, eles são já ali da rua, eles já nasceram ali. Foi uma cadela que estava na porta da padaria, no circo, você passou, viu 3 machos montando na cadela, aí nasceu a ninhar, todo mundo foi cuidando, alguém botou um papelão, não sei o quê, e eles crescem, aí uns morreram atropelados, uns alguém adotou, outros ficaram por ali, eles nunca tiveram dono. Isso é um problema da sociedade, isso é um problema de saúde pública, inclusive, porque esses cães podem transmitir doenças, esses cães podem morder pessoas. A sociedade tem um problema, e a culpa desse problema está nas políticas de governo, nas políticas sanitárias, está no criador. Entendeu? E aí fica assim, não compre, adote, porque tem um monte de cachorrinho abandonado. Porra, cara, eu não tenho nada a ver com isso, os meus não são, os meus são cuidados, tratados, sou dedicado a isso, e ainda ajudo com os de rua. Então, pô, não me coloca nesse balaio que não tem nada a ver com isso. É isso aí. Muito bem falado, cara. Vamos agora fazer. Vamos para o nosso bloco final. Vamos fazer um ping-pong. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Um ping-pong. Eu vou até pegar meu papelzinho para ler. Então, vamos lá. Um cão que marcou a sua vida. Pô, eu juro que eu quero tentar fazer o ping-pong, mas um não dá. Eu vou te dizer assim, a Godiva foi uma cadela, foi a melhor mastiff fêmea do Brasil 2003, uma cadela excepcional, maravilhosa. Quando morreu, deixou muito saudade. A Bali, uma cadela espetacular. Estou até olhando aqui para minha frente, tem um quadro com uma foto dela aqui. Uma cachorra espetacular também. E também já morreu. Todos os 3 que eu vou falar já morreu. E o Urso, que foi um mastiff que eu trouxe da Finlândia. Ele morreu em 2019. Um mastiff integrado maravilhoso, espetacular. Tinha também uma ligação muito forte com ele. Cachorro que nem sei te explicar, aquela coisa assim que eu falei assim, caraca, que cachorro é esse? Parece que eu já conheço ele de outras vidas, sabe? Um negócio fantástico. Esses 3 cães, eu não posso falar da minha criação de mastiff sem falar desses 3. E um momento inesquecível dentro da sinofilia. Momento inesquecível dentro da sinofilia? Você diz na sinofilia ou na criação? Da criação, né? No Na geral. criação, no geral, cara, para mim o momento inesquecível na sinofilia foi quando nasceu a minha primeira ninhada de mastiff. Na hora que eu peguei o primeiro filhote na mão, assim, eu falei, caramba, eu tô conseguindo. Parece brincadeira, mas naquela época foi muito difícil começar. Né? Questões pessoais e questões também com a raça. Era muito difícil de conseguir mastifes, qualidade. Então, quando nasceu a minha primeira ninhada, eu nunca esqueci esse momento. Um conselho que você daria para quem está começando? Para qualquer que seja a raça, tenha certeza e o quanto você ama fazer isso. Tenha certeza de que, se você desistir, você tem uma responsabilidade com aqueles cães que estão com você até o fim da vida deles. E seja responsável. Saiba que eles vão te dar uma coisa sem condição de ser valorada em termos de sentimento de alegria, de parceria, de amizade, de fidelidade. Mas eles também vão te dar muitas preocupações, vai exigir muita dedicação, vai exigir muito custo. Então, entenda o seguinte, tudo na criação é muito bom e muito complicado. Cara, um erro comum que você vê acontecer que você queria que fosse evitado. Achar que é fácil criar. Achar que é fácil, é assim. É só botar um macho com fêmea e vai nascer os filhotinhos. As pessoas acham assim, vai vender fácil.
que não vai te dar problema e que criar também é fácil, que é só dar comida ali, achar que é a mesma realidade do vira-lata que nasceu ali na porta da padaria, que a seleção natural fez ele ter essa resistência, essa capacidade de se adequar às coisas. Os cães de raça não são assim, é bem mais complexo. E como que você gostaria de ser lembrado dentro da criação do Mastiff no Brasil? Alguém que procurou fazer o melhor que podia. Eu não sou perfeito, eu não sou extraordinário, eu sou ordinário como todo mundo, apenas tento fazer o melhor pela raça. Só isso. Assim, eu acho que a gente avalia as pessoas no seu tempo. É muito fácil julgar as pessoas em contextos diferentes, sabe? Às vezes, em outros contextos, pessoas fizeram coisas que eu não faria hoje, mas eu não faço hoje porque eu não estou naquele contexto. E hoje eu já tenho outras ferramentas que na época eles não tinham. Então, dentro do meu tempo, eu faço o melhor que eu posso. Aliás, eu faço até o que eu não posso. Marcelo, para encerrar, né, que mensagem você deixaria para quem sonha em um dia ter um Mastiff inglês ou até mesmo se tornar um criador? Cara, eu sou suspeito para falar, né? Então, eu vou vender meu peixe, porque é o peixe que eu sinto, né? Vou passar meu sentimento, né? Cara, é uma raça espetacular, vai te trazer tantas alegrias, tantas companhias, tantas amizades que você vai fazer por causa dele. Isso é a quantidade de amigos que eu tenho, enorme, é uma quantidade enorme por causa dos mastifes, você assim, é imensurável. E amigos que eu estou falando, amigos aí de 30 anos, que frequentam a minha casa, que a gente está se vendo, que a gente se fala toda hora, sabe? E foi o mastife quem, de alguma maneira, foi a ferramenta que, no meio do caminho, criou esses vínculos, essas amizades, aproximou pessoas, trouxe pessoas, me ensinou muita coisa. O cão, ele ensina para a gente até a lidar com a vida, porque quando você cria um filho, por exemplo, tendo um cão em casa, esse filho vê o cachorrinho nascer, vê você cuidando, vê desmamando, daqui a pouco vê esse cachorro crescendo, aí vê o trabalho de educação, as doenças, a resistência que ele está pegando ainda, e as vacinas, e a atenção que você tem que dar, e educando o cachorro para se tornar, e se torna um jovem, e ele quebrou a planta do quintal, e ele aprontou não sei o quê, e vai vendo você educando, acertando o cachorro, depois se tornando adulto, daqui a pouco esse cachorro trazendo um monte de alegrias, daqui a pouco esse cachorro está reproduzindo, daqui a pouco esse cachorro está envelhecendo, e aí existe toda a atenção e o cuidado com a velhice, o cuidado e no final ele morre. Então, ele oferece ao filho uma possibilidade de ver o ciclo de vida inteiro. Eu tenho 2 filhos, o meu mais velho está com 30 anos, já está casado, e o meu mais novo está com 18, faz 18 agora em setembro. E todos os 2 aprenderam a andar se segurando nas costas dos machos, sabe? E eles são pessoas que eu vejo que lidam com tudo, até quando morre alguém na nossa família e tudo mais. Lógico, todo mundo sente, todo mundo fica triste, mas entende que aquele é o ciclo, sabe? Entende que não é assim ter o cachorro, que precisa de educação, precisa de atenção, precisa de responsabilidade, que está doente, que dá o remédio. Então, o cachorro, ele traz tudo isso para você, né? Então, o que eu digo para as pessoas é que ele é um professor para a vida. Eu acho que ele foi uma ferramenta que Deus colocou na vida da gente para facilitar o entendimento sobre as coisas, o que é uma amizade incondicional de estar ao seu lado, o que é você chegar em casa num dia assim meio mal e você abrir um sorriso, porque não tem como não abrir um sorriso quando vem todo mundo fazer festa, sabe? Eles sentem que você não está bem, chega ali do teu lado, encosta a cabeça, não fica te enchendo o saco, porque você não está bem, daqui a pouco você está bem, porque você começa a rir, você começa a fazer carinho, aí faz uma gracinha, traz uma bolinha. Então, ele enriquece a sua vida com as coisas que, na minha opinião, realmente valem, porque não vale na vida, não é dinheiro, não é bens, não é porcaria nenhuma, cara. A gente morre, a gente nasceu pelado, morre pelado, não leva porcaria nenhuma. O que a gente leva dessa vida é o que a gente viveu, e o que a gente deixa nessa vida é a opinião
que alguém tenha seu respeito lá na frente, quando alguém fala assim, o Marcelo morreu. Marcelo era um cara legal. Ninguém vai falar assim, Marcelo tinha um helicóptero, Marcelo... As pessoas falam assim, cara, Marcelo era o bom do filho da puta. Entendeu? Então, eu entendo que o cão ele traz tudo isso, ele enriquece a vida da gente. E é uma coisa difícil de mensurar. Além dele trazer isso, se você quer criar, se prepara, porque aí você vai enfrentar uma outra história, que são as dores da criação e as alegrias da criação. E elas não são simples. Procura uma boa pessoa para te mentorar, para te orientar, para ser teu parceiro, escute, pense com sua cabeça, mas escute a opinião dos outros sempre, porque queimar etapas é importantíssimo na sinofilia. Tem muita coisa aí que as pessoas não têm noção. Eu estou te falando, eu estou com 40 e 2025, né? 42 anos vivendo com cães. E até hoje eu estou aprendendo. Então, porra, aprenda, aproveita quem pode te passar, porque é uma coisa muito enriquecedora. E procure sempre pessoas, tô até falando, mirando no microfone que é pra galera ouvir. E procure sempre pessoas com qualidade, porque o que tem de aventureiro na internet que não sabe nada e vende curso, rapaz do céu, viu? Nossa senhora, cara. Eu ontem estava conversando isso com a minha esposa. Ela falando, cara, tem um monte de curso, de gente que não sabe porcaria nenhuma. Eu tive acesso a uns cursos para ver que pessoas compraram. E eu fui olhar e falei assim, porra, bicho, tem inclusive muita coisa errada. Porque às vezes o cara pode não dizer nada de diferente, mas não está falando nada de errado. Mas tem muita coisa errada. Você não pode fazer isso, está errado, cara. E o cara está ensinando, e tem gente comprando, pagando e batendo o pé e acreditando que aquilo está certo. É o pior de tudo. É o poder do marketing, né? É isso aí. Marcelo, onde as pessoas podem acompanhar a sua criação, ver seu trabalho, te conhecer a Zoodog Kennel? Pode acompanhar no Instagram, Zoodog Kennel, né? Zoo de zoológico, dogs de cachorro, Zoodogs, Kennel. Tá no Instagram, tá no TikTok, tem página no Facebook, né? facebook.com/canilzoodogs, site www.mastifeinglês.net, Mastif com 2 Fs, né? E pelo WhatsApp, quando precisa de alguma coisa, qualquer dúvida, é só me procurar. Nessas páginas todas tem meu número de WhatsApp. Eu estou sempre às ordens. Para ajudar, é só procurar. Marcelão, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo de coração você ter disposto 1h30 da sua vida aí para conversar conosco. Pena. Eu queria agradecer a você, queria agradecer o apoio da Vet Growth, que é um suplemento aditivo aí alimentar, que para quem tem cão grande é muito bom, desenvolve muita musculatura. E é isso aí, rapaziada. Sempre procurando criadores, primeiramente independentes, né, que não ficam presos a um sistema aí de, como ele falou, cara, como o Marcelo falou muito bem, cara que fala tutor, cara isso, aquilo, cada um faz o que quer, mas todo mundo tem que estar independente da massa, né, cara? Porque hoje é uma massificação. É, E que tenha a alma da sinofilia. O Marcelão sempre teve a alma da sinofilia, um cara que tenha muito antigo na criação e tá aí no dia a dia. Tenta sempre fortalecer e buscar temperamento, saúde, o que a gente mais preza, né? Marcelão, muito obrigado, cara. Eu Muito que obrigado agradeço. mesmo. Agradeço de verdade, obrigado pela oportunidade. É bom a gente ter espaço para falar essas coisas todas e contar. Eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho a minha, que é o que eu vivi, fruto das minhas experiências. Se ela pudesse ser útil para alguém, que bom. É isso aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Entra lá no link do VetGrowth. Valeu. Um abraço. Valeu, Marcelão. Obrigadão, Valeu, viu, cara. cara? Obrigado a você. Espero que tenha ficado legal aí. Eu vou ver se eu. Peraí que tá parando a grossa. Peraí. Eu vou ver se eu